Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 5, nesta leitura bíblica inicial que iremos fazer. Eu gostaria que, à medida que os irmãos aqui do templo fossem encontrando, se colocassem de pé para fazermos essa leitura. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades antes que lhe peças. Verso 9 diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos irmãos? Podeis sentar, meus amados. Louvado seja o Senhor por sua palavra lida, que possamos, através dessa oração que Jesus nos ensinou, deixando aqui registrado na santa palavra de Deus para mim e para você, nos inspirarmos a nessa noite orarmos a esse nosso Pai que está nos céus, no seu trono de graça e glória, pronto a ouvir a minha e a sua oração. Vamos louvar com o Ministério do Louvor nesse momento e adorar ao Senhor. Estamos aqui nessa noite para não só orarmos, também adorarmos o nome do nosso Senhor. Então que você possa, nesse momento, consagrar este seu culto ao Senhor, colocar-se diante dele, oferecer a sua vida, oferecer o seu louvor, sua adoração ao Senhor diante da sua santa presença. E assim nos colocarmos diante dele, nesse espírito de adoração, pois para isso estamos aqui. Viemos para adorar o nome do nosso Deus. Que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Sobre todos tu és exaltado, entronizado nos céus.
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Estamos aqui, Senhor, para assim adorar Teu nome santo, exaltar a Ti, Senhor, na beleza da Tua santidade, Senhor. E expressar, Senhor, com o nosso louvor, com a nossa adoração, quão maravilhoso o Senhor tem sido para nós, Pai. O quanto que o Senhor nos cobre com a sua misericórdia e a sua graça, Senhor. O quanto que Tu és fiel, Senhor, a Tua própria santidade, Senhor. Demonstra fidelidade e aliança que fizeste para conosco, Senhor, mediante Jesus Cristo. A aliança é essa que não se quebra, Senhor, mas é eterna, por causa do sacrifício eterno que foi feito, Senhor. Como poderemos, Senhor, expressar, Senhor, em palavras? Como poderemos, Senhor, dizer, Senhor, com as nossas próprias bocas, Senhor? Entender com a nossa mente a profundidade, Senhor, daquilo que Tu fizeste para salvar aqueles que estavam condenados, Senhor. Nós não saberemos, Pai. Podemos compreender com a nossa mente limitada, Senhor. Só queremos expressar nossa adoração, Senhor, nossa gratidão, porque Tu és maravilhoso, Senhor, nas nossas vidas, porque Tu nos enche de graça e de bondade, Senhor, quando muitas vezes, Senhor, nós negamos, Senhor, negligenciamos nossos deveres, Senhor, nossa comunhão contigo, Pai, Senhor. Nós estamos aqui para dizer, Senhor, que nós Te adoramos, Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Meus amados irmãos, eu gostaria de trazer aqui 2 pedidos específicos para estarmos orando nesse momento, tanto nós aqui presentes no culto, no templo, quanto você, meu amado irmão, que está nos acompanhando em casa. E o primeiro é um motivo de gratidão. Irmãos, a gente vem recebendo tanta notícia ruim esses últimos meses que quando a gente vê uma notícia boa até duvida, né? Mas quando a gente busca de fato as fontes e sabemos que são fontes verdadeiras, a gente se alegra. E as notícias boas, irmãos, são sobre essa própria pandemia que nós estamos vivendo. Eu não sei se mudou vocês me corrijam, tá? Mas, por exemplo, o último boletim do nosso município é que não havia mais nenhum caso suspeito aqui no município. Mudou? Subiu para 5 suspeitos. Mas vamos orar agradecendo a Deus, irmãos. Por quê? Porque mesmo que ontem tivesse zerado, né? E hoje apareceu 5 suspeitos, isso mostra que Deus tem guardado o nosso município. Amém? Deus tem livrado eles de dias piores, né? De situações bem difíceis mesmo. E se ele zerou uma vez, vai zerar de novo em nome de Jesus. Então vamos orar agradecendo a Deus, porque Deus tem cuidado do nosso município. Não sei se vocês estão sabendo, mas, por exemplo, ontem, e acompanhamos também hoje, inclusive, uma irmã em Cristo, uma profissional de saúde, até publicou, mostrando o último paciente que estava na UTI do nosso estado do Covid, ele saiu. Então, é como se a UTI agora, o Estado anunciou, né, o possível encerramento das atividades. Não é uma bênção, irmãos? Porque não tem mais gente tanta aí necessitando desse Estado. Então, é bênção. E, se você ainda também não sabe, é só notícia boa hoje, tá, irmãos? Desde abril até hoje, ainda não tinha havido um desaceleramento do contágio no Covid. Mas hoje aconteceu. Então está acontecendo uma queda aí de contágio maravilhosa. Ou seja, é menos pessoas sendo o quê? Contagiadas, contaminadas. E por quê? Deus está intervindo, irmãos. Nós oramos e continuaremos a orar e crendo que Deus está cuidando de tudo para a glória dele. Amém? Então vamos orar agradecendo. Eu queria pedir uma das nossas irmãs, irmã Vitória,
Ora em nome de Jesus, agradecendo a Deus pela realidade do nosso município, que zerou, mas embora apareceu, vai zerar de novo no nome de Jesus, pelo nosso estado e pelo nosso país aí, que Deus tenha abençoado. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Verdade, Senhor. Amém. Obrigado, Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Verdade, Senhor. Amém, Senhor. Verdade. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, continua, Senhor, nos guardando e nos livrando. Sim, Senhor. Venha, Pai, em nome de Jesus. Verdade. Verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveitando a oração da nossa irmã Vitória, queridos irmãos, ressaltar, né, que não é porque as coisas estão melhorando que a gente relaxa, né? Muito pelo contrário, irmão. Continue se cuidando, usando máscara, Jefferson tomando um banho de álcool, viu, Jefferson? Então, continua se cuidando aí, não deixa de se cuidar não, porque, queridos irmãos, é esse cuidado. Claro, Deus tem intervido, mas também temos feito a nossa parte, né? Então, é importante que a gente continue tomando aí os devidos cuidados. E eu gostaria de aproveitar e pedir ao nosso Santo Jefferson que ore nesse momento agora, queridos, porque ainda há algumas igrejas que não retomaram as suas atividades presenciais. Por quê? Porque o templo não possibilita, porque não tem ventilação, às vezes não tem como a própria dinâmica da igreja proporcionar um retorno. E, irmãos, eu
se eu já estava aperreado por não estar aqui na igreja com os irmãos, imagina esses irmãos vendo outras igrejas voltando, né? Então, assim, eu gostaria que Jefferson orasse pela retomada das atividades presenciais das igrejas que ainda não retomaram, para que Deus dê sabedoria aos pastores, a liderança também, que possa vir um tempo proposital para que eles retomem, né? Aqui ainda a igreja do Betel não retomou e nem a igreja domingo agora, né? Bênção. Ótimo. Bênção. E o pastor Raimundo, eu me encontrei com ele, ele disse que ainda ia esperar um pouquinho, porque há um número maior de pessoas que não possibilita a idade, né? Então vai aguardar. E eu sei, irmãos, que é difícil tanto para o pastor nesse momento comprar os irmãos, vendo outras igrejas reabrindo e eles não, né? Então eu conheço também, inclusive, igrejas grandes que ainda não retomaram as suas atividades, os irmãos estão numa aflição só. Então, Jefferson, ore aí pela retomada das atividades presenciais dessas igrejas que ainda não retomaram, e os irmãos em casa orem, enquanto o nosso irmão Jefferson aqui ora por esse pedido. Amém, Senhor. Verdade. Verdade, Senhor. Amém. Então, queridos irmãos, nós queremos nesse momento meditar na palavra do Senhor com os queridos, e para isso eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 15. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15. Os irmãos em casa também, por favor, abram as suas Bíblias. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15. Nós queremos falar nesta noite, queridos irmãos, sobre uma oração mais do que necessária para esses dias. E assim, queridos, eu fui tomado esses dias a pensar sobre isso por causa de algo que ocorreu, eu creio, nesses últimos 4 dias aí, eu creio que os irmãos, tanto os presentes aqui como aqueles que estão em casa, acompanharam, né, principalmente pelas redes sociais, é a questão de uma criança que foi abusada sexualmente por longos dias, e que ficou grávida, né, daquele que a violentou. Inclusive foi levada ao aborto e etc. Não sei se os irmãos acompanharam o caso de maneira assim específica, mas eu tentei acompanhar o caso principalmente na esfera cristã evangélica. Irmãos, e o debate foi imenso. E é interessante porque nós estamos vivendo um tempo, de maneira técnica, chamado pós-moderno. E esse tempo possibilita a todos, de maneira instantânea, ter em suas mãos informações, ao ponto que essas informações geram naqueles que as têm o poder de opinar, o poder de dizer alguma coisa.
inclusive afirmar que o que ele diz ou o que ele acha ou opina é verdade. E você aceite se quiser. A gente vê como resultado disso uma polarização enorme. São pessoas que levantam bandeira A, são outros que levantam bandeira o quê? B. E é incrível, queridos irmãos, porque muitas vezes isso, de maneira sorrateira, tem envolvido a igreja. E, como eu falei aos amados irmãos, durante esses últimos 5 dias aí, o debate foi intenso mesmo, entre a igreja cristã evangélica do nosso país, principalmente na discussão sobre o aborto. E aí, foi certo terem levado a menina a abortar ou não? E ver aquela discussão toda, né? Mas aí o filho, ou o bebê, melhor dizendo, foi fruto de um abuso. Mas ela era uma criança. Mas foi interessante porque até alguns colocaram, né, uma manchete de um jornal bem conhecido em nosso país, destacando toda a repercussão e a insistência da questão do aborto, nesse caso específico dessa menina, e paralelo a isso, até o Supremo Tribunal entrou numa discussão para preservar uma égua ter os seus filhotes, mesmo que a égua viesse a morrer. Então até o negócio foi parar na justiça. E claro, colocando aí num paralelo, né? Tipo assim, para que a gente pudesse tecer valores. O que tem mais valor? É um ser humano ou um filhote de um animal? Aí, irmãos, a discussão foi tremenda mesmo. Eu tenho o meu posicionamento, né? E de todos os que eu acompanhei, o mais sensato, e compartilho com os amados irmãos durante esses dias, de maneira bem clara mesmo e assim, que não gerou tanta discussão, porque você não tem como ir contrário, porque é algo que está estabelecido na palavra do Senhor. Foi de um servo dele que ele disse assim: quanto ao aborto, ele disse: não abandonamos o sofrimento de ninguém atingido pela dor desse mal, mas abandonar o que Deus diz seria o pior que alguém poderia fazer. A ele e só a ele pertence o dar e o tirar a vida. Quem o faz aqui, além de asseverar-se como Deus, ao Deus verdadeiro, um dia prestará contas. E ainda aqui carregará na própria mente os frutos da atitude impensada e vil. Contudo, vale a pena lembrar da graça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De todos os que eu acompanhei nas discussões, queridos, esse foi um dos que eu percebi mais clareza e mais consciência nas suas palavras. Inclusive, sendo possível perceber discernimento em situações como essa, queridos irmãos, que, como vocês bem sabem, não foi a primeira e nem será a última. E as coisas ainda, queridos irmãos, aumentarão, né? A intensidade será maior daquilo que exigirá do povo de Deus uma postura, uma posição. E a pergunta é: e aí, como iremos nos colocar diante de situações como essa? E considerando aqui as palavras do apóstolo Paulo, nesse texto que nós iremos ler agora, eu gostaria de desafiá-los a, juntamente comigo, ao considerar o que o apóstolo Paulo traz aqui como oração, tornar essa oração necessária na minha e na sua vida. E eu quero, irmãos, inclusive dizer, talvez uma oração que seja necessária eu e você fazermos diariamente. Vamos ler então o texto bíblico, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças
por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Versículo 21. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Amém? Vamos orar. Deus, pedimos a tua bênção sobre esse momento no qual estamos com a tua palavra aberta. Ó Pai, queremos ouvir a tua voz nessa noite. Fala ao nosso coração, traz à nossa mente e ele cativo a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, como vocês sabem, Efésios é uma das cartas do apóstolo Paulo da prisão. Ele escreveu quando estava preso. Assim como mencionamos domingo, ao pregarmos sobre a carta de Paulo aos Colossenses. E cada uma das cartas do apóstolo Paulo tem um ponto alto no escrito, como por exemplo, Colossenses, a carta que pregamos domingo, Paulo vai tratar ali de maneira maravilhosa sobre a supremacia de Cristo. Paulo escrevendo aos Filipenses, Paulo vai destacar em toda a sua carta a alegria cristã. Por isso você vai ouvir, vai ler bastante, né? Paulo dizendo, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Aqui em Efésios, queridos, Paulo destaca algo de maneira bem especial. E o que ele destaca aqui está no capítulo 2, veja comigo aí, a partir do versículo 4. Paulo diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com quem? Com Cristo, pela graça sois salvos. Ou seja, o ponto alto aqui da carta do apóstolo Paulo aos Efésios é a salvação em Cristo Jesus pela graça. E ele diz ainda mais no verso 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo mostra que o crente não apenas salvo pela graça em Cristo Jesus, mas com Cristo Jesus sentado nos lugares celestiais. E também aqui nesses versículos que nós lemos agora, ele mostra também como ponto alto da carta o glorioso propósito de Deus para a sua igreja, que é sim demonstrar essa graça de maneira visível. Vá agora para o capítulo 3, olha o que aqui diz aí o versículo 10. Diz assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne o que, queridos? Conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele, ou seja, em Cristo. Então veja que Paulo demonstra claramente aqui o ponto alto da carta. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, assim como Cristo Jesus, nós somos sentados com eles nos lugares celestiais, e Deus vai fazer isso de que maneira? Mostrando sim a sua multiforme sabedoria através destes salvos, ou seja, a igreja, inclusive diante dos principados e potestades. Esse ponto alto, queridos irmãos, da palavra de Deus aqui em Efésios, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, melhor dizendo, a começar aí da sua carta, Paulo
mostra claramente quem eram esses. Veja aí o capítulo 1, agora eu volto para lá, por favor. Os versos 1 e 2, Paulo aqui começa a sua carta apontando a identidade dessa igreja, desses irmãos que foram salvos mediante a fé, desses que têm um propósito glorioso de sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo diz aí no verso 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e a quem, queridos? Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E Paulo mostra que esses santos e fiéis que estão lá em Éfeso, eles se tornaram partícipes das bênçãos espirituais do Senhor. Aquele texto que é maravilhoso da gente ler, né? Dos versos 3 ao 14, que diz: benditos Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, o quê? Espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, aqui um parênteses rapidinho, né? A bênção do crente, do fiel, do santo, a bênção daquele que foi salvo mediante a fé pela graça de Deus, e esses vão se assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo Jesus, que Deus vai sim mostrar a sua multiforme sabedoria, conhecida dentre os principais e potentes. Esses não são abençoados ou alcançados apenas pelas bênçãos materiais. As bênçãos na vida destes não se limitam apenas ao que é material. Por quê? Porque estes já foram, em Cristo Jesus, abençoados com toda sorte de bênçãos, o quê? Espirituais. Então, meu amado irmão, mesmo que eu e você esteja passando uma dificuldade tremenda, mesmo que eu e você estejamos aí no pó e na cinza, né, como diz o Jó, mesmo assim eu e você somos abençoados. Embora é difícil a gente reconhecer uma situação como essa, né? Imagine só, seria um insulto hoje nos nossos dias, né? Ver lá o irmão na maior tribulação do mundo e chegar aí feliz. E aí, irmão, você é abençoado. O irmão vai olhar para você e dizer: mas como é que você diz um negócio desse, né? Mas porque esses foram abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ou seja, eu e você, meu amado irmão, independente das circunstâncias que estejamos passando, eu e você temos motivo de sobra para nos alegrarmos, temos motivo de sobra para agradecermos ao Senhor, temos motivo de sobra para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor, pois Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém? Hoje, queridos, como salvos em Cristo, temos uma identidade. Sim, gozamos também dessas bênçãos espirituais, pois aqui o que Paulo escreve não está apenas para os efésios, mas para todos aqueles que foram salvos pela fé, mediante a fé, melhor dizendo, pela graça de Deus. O primeiro capítulo de Efésios se destaca por Paulo dirigir-se mais a Deus do que até mesmo à igreja, e é fantástico isso. Depois da sua saudação, como vimos nos versos 1 e 2, e de ele bendizer ao Senhor por todas as bênçãos espirituais, a partir do versículo 3 até o versículo 14, agora aqui nesses versículos que nós lemos, no texto inicial, do 15 ao 23, Paulo novamente, queridos irmãos, se dirige ao Senhor com uma grande intercessão. E se você esteve atento à leitura, você vai perceber que essa grande intercessão se destaca a partir de 3 pedidos que Paulo expressa aqui como desejo dele para os efésios. Confira comigo aí, por favor. Olha o que é que diz o versículo 18. Paulo diz assim: para que, ou melhor dizendo, iluminados os olhos do vosso coração, aí Paulo diz, para saberdes qual é o quê? A esperança do seu chamamento. Ou seja, o desejo do apóstolo Paulo em oração aqui é que aqueles irmãos pudessem saber qual era a esperança do chamado deles. Mas não apenas isso, veja ainda no versículo 18. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Veja que Paulo está dizendo que desejava que esses irmãos soubessem
a esperança do chamado deles, qual seria essa esperança do chamado deles, mas também qual seria a glória, a riqueza da glória da herança desses irmãos. Mas ele não se limita apenas a isso. Veja o que diz o verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ou seja, Paulo estava dizendo: meus irmãos, eu oro para que vocês saibam para o que vocês foram chamados. Eu oro para que vocês saibam qual é a riqueza da glória da herança de vocês. E lembra que já falamos, sentar nos lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus. E Paulo ainda diz mais: eu oro, queridos, para que vocês saibam da suprema grandeza do poder de Deus. Aquele que chamou vocês antes da fundação do mundo, como ele diz no versículo 4 do capítulo 1. Paulo expressa em oração esse seu desejo aqui para os efésios, queridos, por esse desejo ser alcançável. Ou seja, Paulo não apenas estava orando por algo que não podia acontecer, mas por algo que podia acontecer. E por quê? Sim, eles podiam saber, primeiro, aí como vimos, qual é a esperança do chamado desses irmãos, qual é a riqueza da glória da herança dos santos, qual é a suprema grandeza do poder de Deus. Por que eles podiam saber? E Paulo deixa muito claro, primeiro no versículo 19 aí, ainda. Veja aí, Paulo diz, segundo a eficácia da força do seu poder, ou seja, segundo o poder do Senhor, esses irmãos poderiam saber tudo isso. Mas não apenas nisso, veja comigo o versículo 17 agora. Paulo diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Se o poder do Senhor poderia possibilitar esses irmãos ali saberem qual é o seu chamamento, qual era o seu chamamento, qual era a riqueza da glória da herança deles, qual era a suprema grandeza do poder de Deus, pelo próprio poder de Deus, Paulo está dizendo aqui que eles poderiam também saber tudo isso, porque o Espírito concedido por Deus, de sabedoria e de revelação, faria eles conhecerem essas coisas no pleno conhecimento de Deus. Queridos, veja que essas duas verdades aqui, tanto o poder de Deus como esse Espírito de sabedoria e de revelação, elas estão condicionadas ao quê? Ao pleno conhecimento de Deus. Ou seja, esse conceder do Espírito de sabedoria e revelação resulta em quê? Quando aquele que foi salvo mediante a fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus, que tem como herança sentar nas regiões celestiais, juntamente com Cristo Jesus, ser o instrumento de Deus para manifestar a sua multiforme sabedoria entre os principados e potestades. Sim, queridos, esses são aqueles que, em pleno conhecimento de Deus, o próprio Deus concede a estes o espírito de sabedoria e de revelação, de tal maneira que estes vivem discernindo o mundo ao seu redor, queridos irmãos, de maneira espiritual. E aqui, nesse ponto que eu quero chamar a atenção dos amados irmãos. Qual é a oração necessária para esses dias que nós estamos vivendo? E que eu e você devemos aceitá-la como um desafio diário para as nossas vidas. Irmãos, nós precisamos orar por discernimento espiritual. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar para que Deus, sim, nos ajude a discernir as coisas espiritualmente. Pois os dias que nós estamos vivendo mostram uma falta de discernimento em coisas simples do nosso dia a dia, em coisas como essa, que compartilhei no início aqui, da questão do aborto daquela criança. E olha, irmãos, que, não sei você, mas é que eu vou dizer porque eu acho que você não defende, mas teve crente que defendeu o aborto.
Mas esses que defendem talvez tenha levado. Mas o lado da criança, né? Da outra criança. É interessante que alguns afirmaram, né? E olhe, isso vai ser colocado no canal da igreja, né? A mensagem. Pode ser que, inclusive, irmãos, por causa do que nós estamos falando aqui, seja cortado, viu? É interessante, queridos irmãos, porque aí alguns justificaram, né? Não, mas como não, abortou-se uma criança para se salvar outra criança. E ver aquelas discussões. E nós precisamos, irmãos, ter o discernimento espiritual para não apenas fazer a leitura destas coisas, mas como aqueles que foram salvos pela fé, mediante a fé, pela graça de Deus, aqueles que, sim, o próprio Deus trouxe a estes uma herança e tornou eles os instrumentos. Precisamos, sim, ter esse discernimento para nos posicionarmos diante dessas situações e inúmeras outras que virão em nossos dias. Por isso, queridos, eu creio que esses dias que estamos vivendo e passaremos ainda mais a viver, e aqui não se limita apenas a essa questão da pandemia, como eu falei, domingo, né, já vai vir aí o pleito municipal, outra situação também que evidencia e muito a falta do discernimento de muitos cristãos, exige de nós esses tempos, uma oração diária por discernimento espiritual. Por quê, queridos? Para se ter uma vida cristã saudável, é de vital importância o discernimento espiritual, pois ele nos fará enxergar o mundo ao nosso redor e toda a discussão em volta dele com os olhos da esperança do nosso chamado, da riqueza, da glória, da herança dos santos. Iremos enxergar o mundo, queridos irmãos, com os olhos da suprema grandeza do poder de Deus. Nós precisamos enxergar o mundo assim. Por isso, o meu desejo nessa noite, de maneira bem prática e rápida, é apenas destacar as importâncias dessa oração mais do que necessária para esses nossos dias. Orarmos por discernimento espiritual. E podemos entender discernimento espiritual, meus amados irmãos, a partir do momento que compreendermos, sim, em nossa vida, de maneira particular e íntima, não apenas uma busca, mas um exercício, queridos, de uma espiritualidade com sabedoria. Por isso o apóstolo Paulo aí, veja comigo agora, a partir do verso 15. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e no amor para com todos os santos. Aí verso 16, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o quê? O espírito de sabedoria. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Sabedoria aqui, queridos, de fato é o conhecimento iluminado de Deus. Não é o você ter apenas a experiência da vida. Lembra lá da série de mensagens que nós pregamos, Ouça a Sabedoria, no livro de Provérbios? E como essa sabedoria, em nossos dias, né, olha que nós pregamos sem saber de tudo que ia acontecer. Mas como a sabedoria tem se feito ouvir, né, tem gritado aí pelas ruas, mas o que a gente percebe, meus amados irmãos, de fato é a falta dela. Mas aqueles que, salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, não pensam mais como pensavam antes, porque hoje são novas criaturas. E Deus concedeu a esses o que? O espírito de sabedoria, esse conhecimento iluminado de Deus e da sua santa vontade. Precisamos, queridos, interceder diariamente por sabedoria. Por quê? Porque a mente natural não consegue discernir as coisas espirituais, não consegue discernir as coisas divinas, não consegue discernir o que é a vontade de Deus e a vontade do homem. O próprio apóstolo Paulo, agora escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, se os irmãos quiserem abrir, deixa Efésios marcado, 1 Coríntios capítulo 2, por favor. 1 Coríntios capítulo 2, olha o que é que diz o versículo 14. Paulo diz, ora,
o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. E lembre-se, queridos irmãos, que Paulo, ainda escrevendo aos Coríntios, mais adiante, vai nos mostrar que nós não somos mais aqueles que somos levados pela carne, mas devemos ser aqueles que andam no Espírito, pensam no Espírito, falam no Espírito. Porque lembre-se, queridos, para uma questão tão delicada como essa, para a sociedade, como para as pequenas coisas práticas do nosso dia a dia, o próprio Deus já nos muniu desse espírito de sabedoria. O que talvez eu e você precisamos fazer é aguçá-lo. E como aguçamos o Espírito? Enchendo-nos mais do Espírito, buscando mais o Espírito de Deus, cantando, louvando, congregando, lendo a palavra, orando, andando no Espírito. Pois só assim, queridos irmãos, poderemos nos fazer valer desse espírito de sabedoria e discernir todas as coisas. Sabedoria é olhar o mundo ao nosso redor e discerni-lo segundo o pleno conhecimento de Deus. Porque, queridos, aqui é bem interessante, tá? A pergunta é, numa situação como essa, você não precisa me responder, mas pense e reflita, e talvez você pode mandar aí um zap para mim, né? Mas pense e reflita, numa situação como essa dessa criança, grávida por causa de uma violência sexual de um parente seu. Numa situação como essa, qual é a vontade de Deus, irmão? E aí? Veja como é necessário a gente discernir espiritualmente, usarmos desse discernimento. Porque o que deve prevalecer, irmãos, apesar de qualquer coisa, e claro, não nos desmerecendo de A ou de B, mas o que deve prevalecer é a vontade do Senhor, revelada onde? Na sua santa palavra. Sim, queridos, é perceber o que Ele está fazendo em você, é perceber o que Ele está fazendo na igreja, o que Ele está fazendo no mundo. Não precisam abrir, eu vou estar lendo para os amados irmãos, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 19, diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo geme e suporta as angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Essa é a expectativa que deve haver em nosso coração. Teve um outro pastor que acompanhei, num breve comentário também que ele fez sobre essa situação, ele concluiu a sua fala dizendo o seguinte: que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Irmãos, e nós estamos vivendo os últimos dias. E Paulo deixou muito claro, escrevendo a Timóteo, que eles serão, melhor dizendo, difíceis. Porque os homens serão mais amantes de si mesmos. Viveremos, irmãos, ainda dias que trarão sobre nós absurdos como esse. E eu não estou aqui, queridos, me detendo apenas a questão do aborto em si, mas a questão até mesmo da própria violência. Meus queridos irmãos, ou melhor dizendo não, né? De uma maneira prática, esse é apenas um dos inúmeros casos que acontece, né? Que veio à tona e a gente tomou conhecimento. E aqueles que não vêm, imagina só. Por isso nós precisamos discernir esse tempo espiritualmente.
Mas esse discernimento espiritual não está apenas para o espírito de sabedoria ou para a sabedoria. Está também, queridos irmãos, veja aí, Efésios capítulo 1, versículo ainda 17, né? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de quem? De Deus. Paulo aqui, queridos irmãos, não fala da prática de buscar novas revelações, a não ser nas Sagradas Escrituras. E por quê? Escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16, Paulo vai dizer que a palavra de Deus é divinamente inspirada por Deus e apta para instruir, para exortar, para educar, para se tornar o homem de Deus e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se nós queremos, irmãos, buscar do Senhor conhecimento e conhecimento pleno para entender esses dias e nos posicionarmos nele, nós devemos buscar aonde? Aonde? Na palavra de Deus. Por isso, meu amado irmão, se você lia a Bíblia, comece a ler mais. Leia mais, estude mais. O que Paulo atesta aqui o mesmo Espírito que confere a sabedoria, esse Espírito também confere a revelação da verdade, no pleno conhecimento de Deus. É interessante, queridos, porque combinando essas duas ações aí de Deus, né, conferindo esse Espírito de sabedoria, esse Espírito de revelação, se notará que Paulo está pedindo que aqueles irmãos fosse dada uma percepção mais profunda do significado do Evangelho que eles haviam crido, uma visão mais clara da vontade de Deus para as suas vidas, capacitando eles em todo o tempo a fazer uso dos melhores meios para alcançar o alvo mais elevado, a saber, a glória de Deus. Por isso, queridos, voltando agora um pouco para irmos para o final, naquilo que falamos domingo, não há como, queridos irmãos, quando entendemos a nossa salvação, como Paulo escreveu lá aos Colossenses, Deus nos tirando do poder do império das trevas e nos trazendo para o reino do Filho do seu amor, nos dando uma herança como os santos, uma expectativa maravilhosa da eternidade. Não há como, irmãos, vivermos para nós mesmos. Porque o que nós queremos é, de fato, viver para o inteiro agrado de quem? Do Deus que nos salvou e nos amou. Quando olhamos para nós mesmos, fadados ao fracasso, e quando eu falo ao fracasso, porque Deus nos criou para nos satisfazermos nele, uma revisão aí do estudo de contentamento, né? Da escola bíblica, nos criou para nos satisfazermos nele, mas o homem se meteu a besta, quis satisfazer a si mesmo, e até hoje ele está tentando e não consegue. Aí Deus manda Jesus, morre no lugar do homem, para que o homem, crendo nele, se reconcilie com Deus, e novamente em Deus, ele encontra a sua plena satisfação. E agora sim, não mais fadado ao fracasso, mas destinado à glória eterna juntamente com Cristo Jesus. Queridos irmãos, considere esta oração do apóstolo, como uma oração mais do que necessária para mim e para você nesses dias. E peçamos a Deus discernimento espiritual. Peçamos a Deus, Senhor, me ajude a conhecê-lo mais, a conhecer mais a Tua vontade, a ter o pleno conhecimento do Senhor. Sim, Pai, desperte em mim esse espírito de sabedoria, esse espírito de revelação na Tua palavra. Ajuda-me a dar respostas a esses dias que são tão maus, irmãos. Que o Senhor nos ajude não apenas a darmos respostas a esses dias que são tão maus, mas até mesmo aqueles que ainda virão. Amém? E só daremos se discernirmos esses dias espiritualmente. Que oremos diariamente, Senhor, dai-me discernimento. Senhor, nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer
por esse tempo tão especial aqui na tua presença, juntamente com os meus irmãos aqui no templo, mas também com os meus queridos em casa. Obrigado por tua palavra, Senhor, pois ela nos desafia, ela nos ensina a como, ó Pai, nesses dias nos posicionarmos. Sim, ó Pai, dias que revelam tão claramente a maldade do homem. Ó Pai, nos ajude como aqueles que, salvos pela graça, mediante a fé no Teu Filho Jesus, destinados à glória eterna com Ele, instrumentos Teus para manifestar a Tua multiforme sabedoria. Sim, ó Pai, nesses dias, que possamos, ó Pai, ser aqueles que reconhecidamente são chamados de filhos de Deus. Nós oramos por isso, ó Deus, pois precisamos e dependemos do Senhor para sermos sal e luz neste mundo. Nós oramos agradecendo por Tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, nós iremos entoar uma última canção nessa noite e logo em seguida estaremos encerrando a nossa transmissão, agradecendo a todos os presentes e também aos queridos aqui que compartilharam conosco nesse tempo em nossa transmissão. Vamos ficar de pé para cantarmos essa última canção, já em seguida oraremos encerrando. Precioso irmão, está bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, está bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos